Bom, vamos fazer um videozinho aqui falando da irrigação do membro superior. Eu fiz um esqueminha aqui pra gente conseguir acompanhar mais ou menos o trajeto das artérias, né? Pois bem, o membro superior ele está basicamente irrigado pela artéria axilar, artéria braquial, artéria radial e ulnar. A artéria axilar ela é a porção terminal da artéria subclávia. A artéria subclávia que está em outro vídeo aí, que está aí no canal aí para vocês poderem dar uma olhada. Pois bem, a artéria axilar, ela se origina mais ou menos a nível do borde livre da primeira costela, certo? Ou seja, a artéria subclávia, que tem origem, nesse caso que é um lado direito, né, no tronco braquiocefálico, ela dá as suas ramas e a nível do borde livre da primeira costela se origina, ou ela dá origem ela se continua, né, melhor dito, como artéria subclávia. E a artéria subclávia então vai atravessar o seu trajeto, vai se dirigir até o úmero para se transformar em artéria braquial e depois para dar origem às artérias ulnar e radial. A artéria braquial então, a artéria axilar então, nesse seu trajeto dá algumas ramas e nós vamos ver essas ramas. Inicialmente a artéria braquial dá origem a uma artéria que se chama artéria tóraco-acromial ou torácica acromial. Essa artéria vai dar origem, essa artéria tóraco-acromial vai originar duas artérias, certo? Uma que vai se dirigir para a porção torácica, por dizer assim, e uma outra que vai se dirigir para a região acromial. Essa artéria acromial, ela contorna a artéria axilar e ela vai dar origem a duas artérias. Uma artéria acromial, que nós estamos representando aqui, e uma artéria deltoideia, artéria que vai dar irrigação do músculo deltoide e a artéria que vai dar irrigação da região acromial. E a artéria da região torácica vai se chamar artéria tóraco-dorsal, e essa artéria tóraco-dorsal vai se dirigir para a porção posterior, né, da região torácica, ou seja, do dorso do tórax. E também vai dar a irrigação da região infraescapular, ou seja, da região da escápula inferior, né, subescapular, por dizer. Depois a artéria axilar se continua e dá origem a uma outra artériazinha, que vai ser a artéria circunflexa da escápula. Essa artéria escapular circunflexa, ela juntamente com a artéria tóraco-dorsal constituem a artéria subescapular. Se nós lembrarmos a artéria supraescapular, essa seria a subescapular. Se nós lembrarmos a supraescapular, ela tem origem lá no tronco tirocérvico escapular da artéria subclávia. Tá no outro vídeo aí também, vale a pena dar uma olhada. A artéria subclávia, a artéria axilar se continua e dá origem a uma artéria que se dirige ao úmero, a cara posterior do úmero, é a artéria circunflexa umeral. Essa artéria circunflexa umeral, ela determinará a irrigação da cara posterior do úmero, né, dessa região posterior do úmero.
artéria axilar também vai dar origem à artéria circunflexa anterior. Nós temos aqui a posterior e aqui nós temos a anterior, ok? Artéria circunflexa anterior do úmero. A artéria axilar vai dar mais uma raminha aqui que vai se dirigir para a região lateral do tórax e vai ser a artéria torácica lateral ou tóraco-lateral, e logo vai alcançar o borde inferior do músculo peitoral maior. O peitoral maior, que tem a sua inserção nessa região, ele determinará o limite final da artéria axilar. Ou seja, a artéria axilar se origina no borde livre da artéria da primeira costela, ou a nível medial da clavícula, e termina no borde inferior do músculo peitoral maior. Aqui nós podemos observar o orifício nutrício do úmero, e por esse orifício penetra uma artéria, a artéria nutrícia do úmero. Essa artéria nutrícia, a maioria dos autores concordam que essa artéria ela pode se desprender, ou seja, ela pode se originar diretamente da artéria axilar ou de algumas de suas colaterais. Aqui, por uma questão de representatividade, para ficar mais fácil, né, eu vou desprender a artéria nutrícia da artéria circunflexa anterior, para ela penetrar aqui no orifício, certo? Então assim nós teríamos a artéria circunflexa anterior, que dá origem à artéria nutrícia. Pois bem, então vamos repassar aqui rapidamente. A artéria axilar, que é uma continuação da artéria subclávia, mas que tem a sua origem no borde livre da primeira costela, e essa artéria, no seu trajeto, dá origem à artéria tóraco-acromial. Como primeira raminha aí, nós podemos considerar a tóraco-acromial, e essa tóraco-acromial tem uma porção torácica que é a tóraco-dorsal, artéria tóraco-dorsal, e artérias acromial e artéria deltoideia, que estão aqui em cima, ok? Uma que vai determinar a irrigação do músculo deltoide e outra que vai determinar a irrigação da região acromial, acromioclavicular ali, ok? Pois bem, a artéria axilar se continua e origina uma outra raminha, que é a artéria circunflexa da escápula. Essa artéria circunflexa da escápula se associa, por dizer dessa forma, à artéria tóraco-dorsal para constituir a artéria subescapular. A artéria axilar se continua e dá origem à artéria circunflexa posterior do úmero, que é essa que eu estou pintando aqui nesse momento, a artéria circunflexa posterior do úmero, que é uma artéria que se dirige para a região posterior desse osso, certo? Posterior do úmero, e a artéria circunflexa anterior do úmero. Essa artéria circunflexa anterior do úmero, nesse caso nosso aqui, vai desprender a artéria nutrícia do úmero, ok? Antes de terminar, a artéria axilar dá origem à artéria torácica lateral, que é essa aqui. E por fim, a artéria axilar alcança a região inferior do músculo peitoral maior e se termina aí, continuando-se como artéria braquial. Ou seja, que daqui para frente ela passa a se chamar artéria braquial.
vamos estudar um pouco a artéria braquial. A artéria braquial, ela, pouco depois de sua origem, dá origem à artéria braquial profunda, que é essa que nós estamos representando aqui. A artéria braquial profunda se dirige para a cara posterior do úmero, para a região profunda desse osso, certo? E por trás desse osso, que nós não vamos ver aqui, mas vamos ver aqui do outro lado, ela dá origem a uma artéria chamada colateral radial. Uma artéria que vai ser colateral da artéria radial, que vai estar lá embaixo, certo? Aí está, colateral radial. Essa seria a artéria colateral radial. A artéria colateral radial vai descender pelo borde lateral do úmero e vai dar uma artériazinha colateral que se chamará colateral média. Colateral média, que é essa que eu estou fazendo aí, ó. Colateral média, essa aqui, artéria colateral média. Essa artéria colateral média passa por trás do úmero e forma uma espécie de arco aqui que a gente vai ver mais para frente. Depois, a artéria braquial vai descendendo e ela vai dar origem, tal qual a braquial profunda deu a radial, a colateral radial, ela vai dar origem a uma colateral ulnar. Essa colateral ulnar também vai dar uma colateral média, que vai se anastomossar com a média do outro lado, certo? E aqui nós temos a colateral ulnar. E aqui nós continuamos com a braquial. A braquial vai ganhar a cara anterior do úmero, para se dirigir até a região olecraniana, até a região aí do olecrano, né? Até a fossa olecraniana, onde ela vai se dividir para dar origem a artérias radiais por um lado, radial por um lado e ulnar por outro lado, certo? Aqui nós vamos representar a artéria ulnar e a artéria radial, ok? Agora, aqui nós temos uma coisa. Observe que a artéria colateral ulnar, que nasceu lá em cima na braquial, aqui essa que nós fizemos, ela vai descender e se unir à artéria ulnar aqui embaixo, ok? Aqui ela forma essa anastomose, essa união, e essa união dá origem à artéria ulnar, ok? Do outro lado nós temos a colateral radial, que vai se unir à artéria radial, só que ela não se une pós-articulação, ela se une antes da articulação. A ulnar se une depois da articulação e a radial se une antes da articulação. A radial se une logo na origem mesmo, sabe? Bem a nível da origem da artéria radial, ela já desemboca aí, dando origem para originar a artéria radial. A artéria ulnar, ela também vai dar uma raminha que vai aqui para o meio, que vai ser a artéria interóssea, né? Que nós conhecemos aí, a artéria que vai dar a irrigação dessa porção da membrana interóssea, certo? A artéria radial vai acompanhar o borde lateral externo do rádio, e a artéria ulnar vai acompanhar o borde medial do úmero ou da una, dando sempre as suas raminhas, certo? Bom, vamos acompanhar com a pintura aqui agora. Então, borde livre, borde inferior do músculo peitoral maior, nós temos a origem da artéria braquial. Essa artéria braquial dá origem à artéria braquial profunda, que se dirige profundamente pelo úmero e dá origem à artéria colateral radial ou artéria colateral do rádio. Esta artéria colateral do rádio, que é essa que eu estou aqui pintando,
artéria colateral do rádio, dá origem à colateral média, que é essa aqui agora, certo? Essa artéria colateral média e artéria colateral do rádio, colateral média, ok? Do outro lado, a artéria braquial dá origem à artéria colateral da una ou do cúbito, certo? Que é essa aqui, artéria colateral do cúbito, ok? E a artéria colateral do cúbito dá origem à artéria colateral média do outro lado, certo? Se anastomosando aí, constituindo de fato a artéria colateral média. A artéria braquial se continua e ganha a cara anterior do húmero. Quando ela ganha a cara anterior do húmero, ela descende até a região do olecrano, aonde ela vai se bifurcar para dar origem à artéria radial, que eu estou aqui pintando, a artéria radial, e a artéria ulnar, ok? Aí está. A artéria ulnar, por sua vez, dá origem à artéria interóssea, que está aqui. Então, o limite, a origem da artéria braquial é o borde inferior do peitoral maior e o limite inferior dela, onde ela se termina a nível da articulação do cotovelo, a nível de olecrano, a nível de codo, certo? E ela se continua como artéria radial e artéria cubital. Vamos ver o arco palmar aqui, rapidamente. Aqui nós temos, então, uma continuação do rádio e da una, certo? Onde nós vimos que a artéria radial e a artéria ulnar, originada da braquial, elas acompanham, de algum modo, a região aqui eu representei um corte dos ossos e a região da mão, né, metacarpofalangeana. Aqui então nós vamos ter a artéria radial e vamos ver que a artéria radial ela se dirige de forma profunda aos ossos do carpo, onde ela passa por trás desses ossos, certo? Ela se dirige profundamente aos ossos do carpo, onde passa por trás deles, para formar um arco. Para formar um arco que vai ser o arco palmar profundo. Aqui assim, ó, arco palmar profundo, ok? A artéria ulnar vem pelo outro lado. Aqui nós temos já ulnar. Okay? Artéria ulnar. A artéria ulnar, por sua vez, ela utiliza o osso ganchoso e entra na superfície profunda da mão e se une com a porção radial para dar origem ao arco palmar profundo, certo? Aqui ela vai continuar para cima, distalmente, né, para ficar correto, para constituir o arco palmar superficial. Esse arco palmar superficial passa a nível dos metacarpos, né, que ficou um pouquinho mais pegando falange, mas ela passa a nível dos metacarpos. Ele vai terminar se unindo com uma artériazinha que se origina da artéria radial e constitui o arco palmar superficial, ok? Arco palmar superficial e arco palmar profundo. Vamos dar uma pinturinha aqui só para... Aqui nós temos a artéria radial, artéria ulnar. Artéria radial recebe uma rama da artéria ulnar e constitui o arco palmar profundo. Aí está o arco palmar profundo. Esse arco palmar profundo, ele vai se encarregar de determinar a irrigação dos ossos do carpo, certo? Como estou fazendo aqui, ó, dos ossos do carpo,
e dos metacarpos. Dos metacarpos e dos carpos, ok? Desses ossinhos da mão aí. E o arco palmar e a parte, o arco palmar profundo também da artéria do polegar, artéria digital própria do polegar, do dedo gordo, ok? E o arco palmar superficial, que é uma continuação da artéria ulnar, que se anastomossa com um raminho da artéria radial, esse arco superficial vai se encarregar de dar origem às artérias digitais palmares, né? As digitais próprias ou as próprias dos dedos, artérias próprias dos dedos, né? Que vão se dirigir aos dedos, as digitais, digamos dessa forma. Então nós temos artéria ulnar, artéria radial, artéria ulnar, ok? Arco palmar profundo e arco palmar superficial. O arco palmar profundo dá origem às artérias que são as denominadas artérias palmares, certo? E as artérias que se originam do arco superficial são as digitais comum. Também pode ser que se encontre aí com os nomes no livro, né, ou nos slides. Eu nem olhei direito os slides dele, mas pode ser que se encontre como artérias digitais palmares comum, artérias digital palmar comum, a artéria que se origina do arco profundo, e artérias digital palmar, as que se originam do superficial. As artérias digitais palmares comum são as que vão dar irrigação dos metacarpos e dos ossos do carpo. E as artérias digitais palmares, que se originam no arco superficial, são as que vai dar as artérias dos dedos. Sempre lembrar que existem ramos perfurantes, né? Que tem artériazinhas que perfuram todos os lados e que as palmares, as digitais palmares, se anastomosam, elas formam pontezinhas entre elas, constituindo conexões vasculares entre si. Bom, isso aí é tudo a irrigação do membro superior.